Então, prezados alunos, vamos começar mais uma aula, né, em que agora nós já estamos na parte de sistemas microbianos e hoje nós vamos continuar estudando a parte de estequiometria. É importante nós estudarmos a parte de estequiometria porque quando nós chegarmos em cinética, para avaliar alguns rendimentos que nós vamos obter num determinado processo, é bom conhecer a estequiometria daquela reação e tentar comparar com o rendimento real que nós estamos obtendo. Então, nós vamos usar esse conteúdo na parte de cinética e está tudo interligado com o projeto do reator. Então, nós estamos nos preparando para chegar na parte em que nós mais atuamos, né? Que seria nos projetos dos reatores e avaliar as melhores condições de processo para ter uma melhor eficiência, né? A maior produtividade daquele produto de interesse. Essa primeira parte da aula, eu vou relembrar um pouquinho da aula passada para nós entrarmos no exercício que ficou proposto para vocês, né? Como uma atividade bônus. E logo em seguida nós vamos continuar com essa parte, mas falando mais um pouco de balanço de elétrons. Então, esse desenho ilustrativo nós já vimos, né? Em que nós vamos fazer um balanço e a nossa fronteira aí é a célula, e aqui nós então estamos representando o que está entrando nessa célula, que vai estar saindo. Então, nós temos a fonte de carbono, né, que é o substrato, e aqui nós temos uma fórmula genérica. O processo ele pode ser conduzido na presença de oxigênio ou não. A gente tem os processos anaeróbios, então, quando se tratar de um processo anaeróbio, nós não vamos ter entrada de oxigênio, e muitos desses processos é necessário até adicionar um outro gás para manter esse ambiente inerte em relação ao oxigênio. Em vários processos é necessário a fonte de nitrogênio, que aqui também nós estamos colocando de forma genérica a estrutura molecular, a forma molecular, perdão. E, além do substrato oxigênio e nitrogênio, nós temos outras fontes de nutrientes, né, necessários para alguns processos, como aminoácidos, vitaminas, alguns sais, em que eles estão presentes no meio de cultivo em uma menor quantidade, certo? E como resultado de saída do nosso balanço, nós vamos ter mais biomassa. Então, nós utilizamos muito o texto de crescimento celular, mas esse termo não é que as células elas vão aumentar de tamanho. É que nós vamos ter um maior número de células e muitas vezes essas células vão se agregando e aí o termo utilizado que nós escutamos muito é crescimento celular. Então, nós estamos formando mais biomassa. Aqui nós estamos apresentando a estrutura de uma determinada célula de forma genérica e a estrutura, né, desculpa, de novo, a forma molecular que é apresentada a biomassa, ela é mostrada na forma mínima, certo? Então, vamos supor que ela tenha na sua estrutura 35 carbonos. Então, depois que monta-se nessa estrutura, que é utilizadas técnicas para determinar essa análise elementar, então é dividido, né, pelo número de carbonos e assim a gente vai ter uma forma elementar mínima, né, dessa biomassa. O Ítalo tinha perguntado isso no início da aula. Consegui responder? Sim, professor. Agora ficou claro. Pronto. Então, aqui vocês estão vendo os principais elementos que compõem essa biomassa: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. No entanto, na estrutura dessa biomassa podem ter outros elementos, mas em quantidade menor. Então, esses outros elementos, eles podem ser determinados como cinza traços, que aí para a gente determinar
o peso molecular, né, dessa fórmula mínima, muitas vezes nós calculamos baseado aqui e depois a gente tem que incluir a porcentagem que tem desses outros elementos, certo? Como pode ter um enxofre, algum outro metal que faça parte dessa estrutura, né? Então, nós incluímos para poder utilizar, por exemplo, a massa molecular de uma forma mais aproximada. Mas, no entanto, geralmente são apresentados aqui os elementos majoritários, que são esses que eu citei para vocês. Então, como é que nós obtemos essas estruturas, né, professora, quando estivermos estudando? Então, em vários livros, textos, é citado, né, fórmulas elementares de alguns micro-organismos, inclusive o livro-texto que nós utilizamos, né, de autoria da Pauline Duran, e até eu incluo, né, nos exercícios para vocês ir buscarem lá na tabela, que já foi publicados em artigos, pesquisadores já avaliaram essa estrutura, e aí tem um balanço aí de informações nos livros textos, certo? Então, a biomassa é representada por uma forma elementar mínima, né? Porque o número de carbonos é muito grande, de hidrogênio, vocês imaginam aí uma célula que é bastante complexa, né? Diferente de um componente como, por exemplo, a glicose, que pode ser utilizada como substrato. Então, para isso é representado dessa forma. E aí nós podemos ter, né, a produção de gás carbônico, que até vem daqui uma das definições, né, de fermentação, que é Fairvary, que eu mostrei para vocês na primeira aula. Então, por exemplo, a produção de etanol, a partir da glicose, nós produzimos gás carbônico, né? Então, tem a produção ou não, isso vai depender do processo, e água, e pode ser que essa reação produza, né, algum produto de interesse. Às vezes, a reação é conduzida não para obter um determinado produto, e sim mais biomassa, que vai ser utilizado em outro processo, né, como, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae, que é bastante utilizada em panificação, ou ela é utilizada na produção de cerveja, de etanol combustível. Então, muitas vezes nós precisamos produzir essa biomassa em uma quantidade maior, e assim ela vai ser o produto final desejado. Mas, como eu mostrei para vocês, né, nós temos várias reações acontecendo simultaneamente na célula. Eu até mostrei para vocês a via glicolídica, né, em que vai ocorrendo várias reações sequenciais e que algumas delas precisam até de um composto diferente para fornecer energia. Então, vai obter alguns outros metabólitos que não a biomassa. No entanto, nós não destacamos porque não são produtos de interesse. Aqui nós estamos focando caso o produto seja produzido numa quantidade palpável o suficiente, então nós incluímos ele, né, aqui no final do nosso balanço. Mas lembrem-se, né, que aqui estamos representando de forma bem geral, mas aqui dentro das células acontece N reações. Então, para mostrar o balanço global, nós, né, fazemos essa simplificação e pegamos o início e o final desejado, certo? Então, vocês devem ter montado uma equação dessa, semelhante no exemplo que foi proposto, né, que nós colocamos aqui no lado dos reagentes o substrato, o oxigênio e o nitrogênio. Então, professora, mas nós não precisamos de célula para poder essa reação acontecer? Sim, mas a gente está pegando aqui a célula como ponto de entrada, então ela não aparece na nossa equação as células, né? Apesar da quantidade de células influenciar, né? Mas aqui nós estamos fazendo o balanço com base, né? Do que acontece dentro da célula.
Então, aqui nós temos o substrato, o oxigênio, mais a fonte de nitrogênio, e esses coeficientes aqui, A e B, né, são os coeficientes estequiométricos. E no caso do substrato, o coeficiente estequiométrico é 1, porque sempre nós estamos fazendo o balanço com base em 1 mol de substrato. Então, aqui é 1 sempre que nós montarmos essa equação. Dessa reação que vai ocorrer dentro das células, nós vamos obter, ela vai se reproduzir, ou seja, vamos aumentar o número de células. Então, nós vamos produzir biomassa, ter a liberação de gás carbono, CO2, água e a formação do produto. E aqui para cada um nós vamos ter esse coeficiente estequiométrico. Esses coeficientes estequiométricos, na nossa linguagem, nós utilizamos muito como se fosse tipo rendimento, porque nós estamos trabalhando, como eu disse para vocês, com base em 1 mol de substrato. Então, por exemplo, o coeficiente estequiométrico A, que está relacionado ao gás oxigênio, o O2, nós representamos como YOS, certo? Então, é quantos mols de oxigênio eu vou consumir com base em 1 mol de substrato consumido. E um outro que a gente pode trabalhar muito aqui é o YXS, que seria quantos mols de células eu estou obtendo por mol de substrato consumido. Então, geralmente nós trabalhamos com os coeficientes representados dessa forma, Y, e como subscrito, nós utilizamos, né, as siglas, em que substrato geralmente não, sempre eu vejo substrato sendo representado por S, oxigênio a gente simplifica para O, mas muitas vezes a gente também vê O2. O produto P, né? Outro que a gente pode falar, as células, é o X, então a gente tem até que ter cuidado, né? Que essa nomenclatura do X maiúsculo também é utilizado para conversão, mas aqui na área de bioprocessos, sistemas microbianos, X representa células, S substrato, P produto, certo? E no caso da água, a gente vê mais o water, que é com W, né, o rendimento do quanto está sendo produzido de água por mol de substrato consumido, certo? Então, aqui nós montamos, que aí vocês vão avaliar o que é que está no meio de cultura e montar. Aqui poderia ter traços? Teria, né? Se vocês quiserem deixar essa equação mais complexa, a gente poderia colocar aqui mais os traços. No entanto, a gente sabe que também nós precisamos de mais informações. Por quê? Para quem tentou resolver, observou-se, né, que a gente monta um sistema linear. E aí a gente tem que ter, né, aí o grau de liberdade suficiente para a gente conseguir resolver. Então, muitas vezes tem traços, mas nós não colocamos pela dificuldade de determinar esses coeficientes, né, com base nas informações que temos. Caso tenham várias informações, isso de buscas, pode-se também incluí-los, né, nessa reação global. Tem uma influência? Tem, mas é pouca, já que o consumo deles, né, já no próprio meio, eles estão em uma concentração muito baixa, como o próprio nome diz, são traços, certo? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Então, quando a gente monta a equação global, né, nós queremos agora calcular os coeficientes estequiométricos. Então, nós vamos fazer, né, um balanço para cada elemento, que aí os principais são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Caso tenhamos um outro elemento envolvido nessa reação global que nós estamos apresentando para essa reação, nós vamos ter que incluir, certo? E aí, no caso, vocês vão observar que, voltando aqui, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 coeficientes, né? Sendo que nós temos aqui
4 equações, né? Então, por isso que eu falo para vocês que a gente tem que ter mais informações, porque temos 6 coeficientes com 4 equações, nós não íamos conseguir resolver, certo? No caso, quando não tem a formação de produto, que foi o exemplo que ficou proposto para vocês, nós vamos ter 5 coeficientes a serem determinados, com foco no coeficiente da biomassa. E temos 4 elementos principais: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, por isso que nós precisamos, né, de mais informações, como, por exemplo, o coeficiente respirométrico, que é a relação, né, entre a quantidade de gás carbônico produzido por oxigênio, gás oxigênio consumido. Isso até para a gente ter condições de resolver essa equação. E aqui, para o produto, nós iríamos precisar conhecer pelo menos um desses outros coeficientes para conseguir resolver, então, e determinar todos os 6 coeficientes estequiométricos, certo? Aqui, né, eu mostro para vocês com produto e sem produto, certo? E aí, lembrando, né, que para montar para cada elemento, que vocês já sabem, no caso aqui do substrato, né, vai ser W, mas aqui, por exemplo, não tem nenhum multiplicando, né? Mas o do hidrogênio aqui, por exemplo, vai ser o quanto eu tenho aqui vezes o coeficiente estequiométrico. Né? Esse detalhe aí você já sabe. Até aqui alguma dúvida? Nenhum. E aqui ainda falando um pouco, né, desse coeficiente respirométrico, nós podemos também calculá-los utilizando taxas, né? Então, aqui são outras formas da gente calcular, né? Então, esse coeficiente respirométrico nós utilizamos para resolver essa questão seria o coeficiente estequiométrico que está lá do lado do CO2 dividido pelo que está do lado do oxigênio, que é o A, né? Aqui eu não lembro se é o D que a gente usa, não. Mas a gente também pode calcular taxas em relação às taxas, né? Que aqui seria a taxa de produção do gás carbônico dividida pela taxa de consumo do oxigênio, certo? E aqui seria também específico. Esses termos R, Q, bem como mi, né? São relações entre velocidades em que a gente vai ver com mais cuidado, com mais atenção, quando nós estivermos em cinética. O que eu gostaria de mostrar para vocês é que muitas vezes a gente determina esse coeficiente espirométrico, né, pela razão entre essas taxas, que talvez seja mais fácil de se acompanhar durante o processo do que conhecer os coeficientes estequiométricos, certo? E aqui, essa taxa de consumo de oxigênio, ele está diretamente, né, vinculado à questão de produção de calor, né, a questão da energia envolvida, né? E isso facilita lá na combustão da fonte de carbono, do substrato, certo? Isso, né, para casos de processos anaeróbios, a gente tem que ter cuidado. Mas também vai chegar a um certo limite que nós vamos começar, né, a ter inibição. Então, tem tudo aí um valor, né, que seja adequado. Então, aqui é só um gráfico bem simples, né? Aqui foram vários experimentos traçados, reportados por esse artigo, ele é bem antigo, mas foi quando o Corning colaboradores, foi quando começou-se a estudar essa parte da influência da questão desse consumo de oxigênio na energia fornecida para acontecer as reações. Então, aqui, né, quanto maior quantidade de oxigênio consumido, maior eu vou ter o ΔH de combustão. E vocês podem observar que vários experimentos que ele fez, né, está mais concentrado por aqui, e aqui em maiores taxas a gente já começa a ter menos resultados, né? Isso justamente por causa da questão
de inibição pelo oxigênio. Isso dependendo das condições operacionais do micro-organismo e do meio de cultura, certo? Alguma pergunta? Então, continuando, né? Aqui eu coloco para vocês, então, a equação global para a produção de biomassa, né? E vocês estão vendo que a gente não tem um produto e que esse coeficiente respirométrico nós utilizamos, né, para ajudar aí nos cálculos. Então, agora, com esse breve lembrete, mas que eu aprofundei mais, né? Provavelmente até algum detalhe que passando da aula anterior, nós vamos discutir o nosso exemplo. Aí eu pergunto, vocês tiveram dificuldade? Conseguiram resolver? Alguém quer comentar algo? Professor, acho que eu vou ver na solução com a senhora, mas quando eu fiz, eu montei o sistema linear, né? Aí eu peguei uma matriz para resolver, né? Porque tinha que calcular diferentes valores de QR para descobrir o valor de C. Só que os valores de QR eu só variei na faixa de 0,1 até 0,6, porque eu vi, quando eu pegava, por exemplo, o 0,7 acima, tinha alguns coeficientes que davam negativo. Era igual o caso da VIT. Aí, como eu não estava entendendo esses resultados, então eu só peguei nessa faixa. Mas a curva que eu obtive foi uma curva decrescente, né? À medida que aumentava o QR, diminuía o Y. Sim. O C, no caso. Né? Que aí, no caso, o resultado foi que a fonte de carbono estava sendo mais convertida em CO2 do que em própria biomassa, né? Por isso que o rendimento celular diminuía. O rendimento da celular diminuía. Isso. Aí eu queria saber, a minha dúvida mais nessa faixa, igual o Cavite estava falando. Exatamente. Então, eu vou mostrar para vocês também esse gráfico e a gente discute. Mas alguém quer fazer alguma colocação? Ô, professora, o que eu notei também é que antes dos valores ficarem negativos, né, como o Ítalo comentou também, eu achei que eles ficavam até uns valores próximos do valor do C, né? Uhum. Achei que eles ficaram até, tipo, próximos assim, né? Mas depois despenca, né? Isso. Pronto. É justamente porque nós estamos numa zona, né, ainda tolerável, até mesmo pela estequiometria, né, pela reação, mas depois a gente vai estar realmente produzindo muito CO2 e nada de célula. Eu também mostro esse gráfico aqui para vocês, certo? Então, essa questão tratava-se da produção de células, não estava destacando um produto, a partir do hexadecano como fonte de carbono. Era dado a equação, ou seja, ele já estava nos dando a forma elementar aqui, né, da fórmula mínima dessas células, que ele nem cita quem é, e já dá aqui a fonte de carbono é o hexadecano e a fonte de nitrogênio é a amônia, NH3, certo? E esse processo está ocorrendo na presença de oxigênio, certo? E ele diz, então, a priori, né, que o coeficiente respirométrico para essa questão é 0,43. Então, ele pede para a gente calcular esse coeficiente estequiométrico, né, de produção daqui da biomassa, e depois que a gente faça um gráfico mostrando a influência desse coeficiente respirométrico em relação ao rendimento de células por substrato, né, que nossa representação aqui, como a gente viu, é o YXS. Então, eu fiz o mesmo desenho, né, de forma geral, agora colocando a nossa situação, em que nós temos aqui o substrato, que é o hexadecano, C16H34, tá? Na presença de oxigênio, com a fonte de nitrogênio a amônia. E vamos ter a produção de biomassa, pela fórmula elementar que ele deu, produzindo gás carbônico e água. Que agora vai aparecer a equação. Então, nós montamos a equação global, que novamente eu ressalto para vocês, aqui dentro está acontecendo
N reações, N círculos, e então aqui nós estamos entrando na célula que vai estar saindo. Então aqui nós temos 4 elementos envolvidos nessa reação, carbono, hidrogênio e oxigênio, e aí nós fazemos o balanço para cada um deles, e aí eu obtive, né, essas equações, certo? E aí vocês estão observando que nós temos 5 coeficientes como incógnita, A, B, C, D e E. No entanto, nós só temos 4 elementos, né? Então, temos apenas 4 equações. Mas, nós temos aí o coeficiente respirométrico como dado, que é a relação entre o coeficiente estequiométrico do CO2 produzido pelo do coeficiente estequiométrico do oxigênio consumido, que é o A. Então, assim, a gente ficou com um sistema que nós podemos resolver. Deixa eu só aceitar aqui um colega. Eu acabei não ligando a câmera. Não sei se vocês gostam mais de ver a câmera ou não. Liguei aqui. Então, voltando, né? Então, aqui nós montamos o nosso sistema e é um sistema que nós conseguimos resolver. Eu tanto resolvi a priori na mão, como também a gente lembrei do que a gente aprendeu em análise numérica, né, em resolver sistemas lineares, e monta-se no Excel, que vocês também vão ter que realizar, fazer outras questões, e aí já é bom montar um sistema, né, para resolver, principalmente porque essa questão pedia para vocês avaliarem a influência do coeficiente espirométrico no rendimento de células, né, nessa reação. Então, levei essas equações para o Excel e obtive esses valores, né? Sendo A 12,48. E aí, o que significa esse número? Então, nós estamos consumindo 12,48 mols de oxigênio por mol de substrato consumido, que nesse caso é o hexadecano. Obtemos como coeficiente estequiométrico, né, para consumo da fonte de nitrogênio 2,13, ou seja, 2,13 mols de amônio estão sendo consumidos por mol de substrato, e estamos obtendo 5,37 mols de gás carbônico em relação ao mol de substrato consumido, e estamos tendo uma produção, né, de 11,36 mols de água por mol de substrato consumido. Mas o foco da nossa questão era determinar o coeficiente estequiométrico para as células, porque o processo visa obter células, ele não diz qual é, e aí nós obtemos, então, 10,64, com esse coeficiente respirométrico de 0,43. Isso significa que nós vamos produzir, né, obter 10,64 mol de células por mol de substrato, certo? E aí, acertaram? Professora, eu cometi só um equívoco de fazer tudo na mão, de resolver o sistema. Eu não sabia que podia levar direto no Excel, não. Não tinha feito. Aqui vocês podem, porque é até melhor usar a ferramenta, né? Mas aí no próximo já façam, né? Que é já ficar algo mais dinâmico, depois vocês só vão adequar para a reação que vocês vão ter que fazer, certo? Mas eu fiz na mão, eu até tá aqui do meu lado, para caso vocês tivessem dúvida em alguma etapa, tá aqui de fácil acesso que eu resolvi na mão, certo? Então, essa era a resposta. E aí, esse coeficiente estequiométrico C, né, que nós representamos por YXS, que nós estamos mostrando aí por mol, porque a estequiometria é por mol, muitas vezes nós encontramos em bioprocessos por grama, né? Por exemplo, gramas de células por grama de substrato, ou por grama de hexadecano. Então, nós podemos transformar, né, esse coeficiente estequiométrico de mols para grama por grama. E como seria isso? Então, aqui eu mostro para vocês os dois principais.
mas que o raciocínio vai servir para os outros, né? O primeiro aí é o rendimento em biomassa, o YXS, em que nós pegamos esses coeficientes estequiométricos que a gente obtém em relação por mol, multiplicamos, né, pela massa molecular da biomassa, e aqui é o que eu chamo a atenção, que eu peguei a pergunta do Ítalo e ressaltei, que nós geralmente representamos a fórmula, né, molecular da biomassa com os principais elementos, mas às vezes a gente tem traços de outros, e aí a gente inclui nos cálculos, né? Nós vamos até fazer uma questão, não hoje, sobre isso. Então, tem que estar atentos a isso, a questão. Nesse caso, essa daqui não citou, só citou realmente a fórmula mínima e divide pela massa molecular do substrato. Se não lembrarem disso, vocês observem, né, pela unidade que eu tenho do coeficiente estequiométrico. Então, eu tenho que sair multiplicando, né, para poder resolver e dar corretamente aqui o rendimento. Já o do produto é muito semelhante, vou pegar o coeficiente estequiométrico, né, multiplicar pela massa molecular do produto, né, e dividir pela massa molecular do substrato. Porque aqui eu tenho mol de produto por mol de substrato, então vou multiplicar por gramas de produto dividido por mol de produto, então vai cancelar, só que aí restou o mol de substrato e a gente pega e divide, certo? Então, caso não lembrem, observem pela unidade que rapidamente vocês convertem esses rendimentos apresentados em forma molar, em mols, para grama, que é o que a gente costuma muito observar, né, em bioprocessos, certo? Então, aqui, né, eu não mostrei porque não estava sendo solicitado os cálculos, mas a gente poderia ter feito essa transformação, certo? E aí, a segunda parte da questão, certo? Era solicitado a influência do coeficiente respirométrico. Então, até uma das perguntas, né, que foram feitas, quais seria mais ou menos a faixa que nós trabalhamos, e ter esse coeficiente, como é uma relação entre algo sendo produzido, né, por consumido. Então, aí, nós geralmente temos uma faixa de 0 a 1, mas já começa a ter uma tolerância, né, dessas células quando está sendo produzido muito dióxido de carbono, CO2, bem como, né, nós vamos estar mudando a nossa rota muito para a produção desse gás e pouco para as células, né? Então, tanto aí a gente conhecendo o processo, a gente pode analisar por números, mas principalmente pelas condições do processo fisiológicas das células, né? Então, a gente já começa a ter muita morte celular. Não dá para analisar pelo número negativo apenas o que está acontecendo. Mas pela estequiometria a gente vê que praticamente nós não estamos mais produzindo células. Estamos botando a roda para a produção do gás, né? Porque vem o carbono aí da fonte de substrato, né? Então, vai sobrar aí pouco para a reprodução celular. Então, aqui, como montando no Excel fica mais fácil, porque pode até montar uma célulazinha, né, que vocês só vão modificando. Então, aí, quando chegou em 0,63, 64, por aí, a gente já começa, né, a ter um rendimento negativo. E aí nós sabemos que não tem sentido mostrar esses resultados negativos. Então, a gente tem que apresentar até onde a gente consegue, né, um rendimento de células zero, ou seja, está todo o metabolismo indo para a produção de gás carbônico, certo? E o que eu quero mostrar para vocês aqui é que nesses coeficientes respirométrico mais baixo, a gente tem um maior rendimento, né? Então, vocês podem até pensar, professor, então não vamos fazer de forma anaeróbia, né? Mas aqui a gente tem que observar que às vezes é necessário
ter parcela assim, de oxigênio para esse processo, para essas células se manterem viáveis, né? Esses resultados, eles visam muito a matemática, e a gente tem que observar, como eu novamente falei, a questão biológica, certo? Então, aqui, nessa faixa de coeficiente, né, até em torno aqui, vamos botar até 0,2, praticamente não há alteração, mas depois começa, né, a ter uma diminuição, justamente pela questão da curva, né? E aqui eu tracei para vocês o coeficiente máximo teórico, né? Esse daqui eu vou voltar para vocês, né, quando eu falar de balanço de elétrons, que é como se todo o substrato que tivesse sido consumido, ele vai para a produção de biomassa. Então, se a gente tivesse essa condição ideal, que geralmente não estamos, o rendimento máximo daqui seria 21,7 mols de biomassa por mol de substrato consumido. E aí, quando eu estiver nessa parte, eu vou relembrar vocês desse resultado, certo? Então, vocês me citaram que já obtiveram rendimentos, então vocês já podem citar, olha, o coeficiente espirométrico máximo para essa questão seria esse valor X, e até nesse valor X, aqui no caso C, 0,62, por exemplo, 0,63, eu não lembro exatamente qual é agora esse valor, eu já não tenho mais produção de células. Todo o oxigênio consumido está sendo voltado para a produção de CO2. E o CO2, né, para ser produzido, vem da onde? Da combustão da fonte de carbono, que é o substrato. Então, todo o substrato está sendo utilizado para uma rota de produção, né? Então, não estou tendo reprodução. E assim pode chegar a um certo ponto que eu vou ter, se eu conseguir acompanhar as células viáveis nesse processo, eu vou ter provavelmente até morte celular nessas faixas aqui, desses coeficientes respirométricos maiores. Entenderam, meninos? Então, uma análise aí para fazer desses valores. Sim? Alguma pergunta? Sim, professor, acho que agora ficou bem claro o sentido do gráfico. Ok. Então, continuando. Agora nós vamos voltar para a aula, que aí eu vou falar para vocês agora, né, da questão dos elétrons envolvidos nessas reações, certo? E nós vamos começar pelo grau de redução, certo? O que seria esse grau de redução? É o quanto eu tenho de números de elétrons disponível com base em quantidade de carbono, certo? Então, aqui eu vou mostrar primeiramente para vocês uma substância, né, um composto de forma genérica, e aqui eu botei ele sendo formado pelos 4 elementos principais, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né, que pode aqui representar uma fonte de substrato, por exemplo. E aí, para calcular primeiramente o número de elétrons, né, vocês vão ter que lembrar aí do número de oxidação desses elementos, né? Então, o carbono, nessa situação aqui, ele tem mais 4, o hidrogênio mais 1, o oxigênio menos 2 e o nitrogênio aqui menos 3, né? Em alguns outros compostos, o nitrogênio pode ter outro número, né, de NOx, então a gente tem que observar isso, que às vezes ele tem até NOx positivo, mas aqui nessa situação é menos 3. Então, o número de elétrons, né, é sempre a quantidade que eu tenho daquele elemento multiplicado pelo seu número do NOx. Então, aqui para calcular o número de elétrons disponível nesse composto, vai ser, nesse caso, né, 4 vezes W mais X menos 2Y menos 3Z. Então, para calcular o número de elétrons, a gente vai ter que ver essa questão do número que tem daquele elemento e o NOx. Já o grau de redução, como eu falei, é o quanto eu vou ter de elétrons disponível para cada molécula aí de
carbono, que é o que está sendo representado pelo W. Então, pegando essa mesma situação genérica, o grau de redução desse nosso composto vai ser o número de elétrons dividido por W, certo? E então, o que a gente observa? Que quanto maior o grau de redução do substrato, mais elétrons disponível ele vai ter, logo, um maior ΔH de combustão vai ter, uma maior combustão desse substrato, né? E aqui tem esse gráfico que é comparando, né, várias fontes aqui de substratos, desde ácidos orgânicos, açúcares, que são bastante utilizados, alcanos, né? Aqui até tem uns estudos de bactérias que degradam petróleo, né? Uma mistura de alcanos ali e outros, né, hidrocarbonetos, álcools, cetonas, aldeídos, e tem aqui uma média da biomassa, porque as células, elas também vão ter um grau de redução. Então, essa biomassa aqui, né, para a gente ter uma noção aqui, geralmente, onde é que fica. Então, a gente observa, né, que quanto menor o grau de redução, menor esse calor de combustão aqui apresentado, e maior aqui, né, quanto o grau de redução, maior vai ser o calor de combustão. Sendo aqui, né, os hidrocarbonetos, os alcanos, os que têm um maior grau de redução, né? Geralmente tem muito carbono envolvido, certo? Mas, no entanto, esses hidrocarbonetos mais complexos, com a cadeia maior, eles demoram mais a ser metabolizados pelas células. Então, isso também, né, a gente tem que lembrar da questão do tempo, certo? Então, mostrando aqui para vocês isso. E para que serve essa questão do grau de redução e balanço de elétrons, nós vamos já ver. É para entender o máximo que nós podemos obter de uma determinada reação, para termos um conhecimento do nosso limite, certo? No livro, né, Bioprocess Engineering Principle, da Pauline Duran, vocês vão ter já o grau de redução calculado para vários compostos, né, desde ácidos até aminoácidos, apresentando algumas forma molecular, e o grau aí, né, por carbono. Então, lembrando que esse grau de redução sempre a gente vai dividir pela quantidade de carbono, certo? E aí vocês vão ver que tem aí de 2 até quase 6 o grau de redução, ok? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Vamos continuar. E como eu falei para vocês, né, também tem o grau de redução da biomassa, e esses graus de redução, né, eles estão sendo calculados para a gente usar amônia como fonte de carbono, de nitrogênio, mas lembre-se, né, que esse grau de redução é calculado com base, né, no número de carbono. Então, se vocês não lembrarem, podem calcular, mas já tem nos livros, né, também o grau de redução de alguns micro-organismos, tanto de bactérias quanto de leveduras, e geralmente aí eles apresentam até uma média, né, que naquele no gráfico que eu mostrei para vocês, ele está muito próximo aqui de 4, né? Então, geralmente tem até uma média que fica nesse valor em torno de 4,19 para essa forma elementar média, certo? Então, ou a gente calcula, ou nós vamos buscar nos livros, certo? E aí nós precisamos desse grau de redução, né, para podermos montar o balanço de elétrons, certo? Então, ainda na questão do grau de redução, alguns compostos, né, eles são zero, que é o caso do dióxido de carbono, da água e da amônia. Então, quando a gente faz aí o balanço de elétrons, eles vão zerar. Então, quando a gente parte daquela reação global que eu mostrei para vocês, deixa eu ver se eu coloquei ela aqui, não. Quando a gente parte daquela reação global, então, esses elementos que apareciam
né? Como eles vão ter um grau de redução zero, não vai ter aí a questão de elétrons envolvidos por conta desses compostos aí citados, certo? Então, o balanço de elétrons para nós vai se reduzir com o número de elétrons do substrato, mais o número de elétrons disponíveis pelo oxigênio, que vai ser igual o elétrons disponíveis da biomassa, mais os elétrons disponíveis pelo produto, certo? Lembrando aqui, oxigênio, O2, cada oxigênio tem menos 2, né? Então, vai ficar, no caso, menos 4, certo? Então, aqui não temos que contar com os elementos aí do oxigênio, certo? Então, tá aqui o balanço. E aí, a gente utiliza, né, o grau de redução para aplicar nesse balanço. E nós vimos que o grau de redução é o número de elétrons dividido pela quantidade de carbono, certo? Então, aqui, o grau de redução do substrato, né, vai ser igual ao número de elétrons do substrato dividido pela quantidade de carbono. Logo, o número de elétrons do substrato vai ser o grau de redução do substrato vezes o número de carbono, né? Que a gente viu de forma genérica, a gente botou como W. Então, o número de elétrons do substrato vai ser gama S vezes W. Da mesma forma, seria para determinar o número de elétrons disponíveis por conta da biomassa, certo? Então, está aqui como calcular, ou a gente pode buscar nas tabelas, se encontrarmos a estrutura elementar daquele micro-organismo que estamos trabalhando, e nós vimos que a quantidade lá, o carbono, por ser elementar, é 1, né? Mas aí tem a questão do balanço estequiométrico, que é C, né? Deixa eu só copiar aqui a equação, que eu acho que fica melhor de vocês irem acompanhando. Só um minuto. Não, aqui não. Eu quero a genérica. Só um minuto. Aqui. Vou botar ela bem aqui, certo? Fica mais fácil da gente ir acompanhando. Então, aqui no caso, o do substrato só é W, porque aqui nós temos 1, né? Então, a gente só vai ter 1 aqui, mol de substrato, tendo nesse mol W de carbono. Já aqui, para a biomassa, a forma elementar, né, a mínima, é dividida pelo número de carbonos, então aqui sempre vai dar 1, aí 1 vezes C, aqui fica C, certo? E no caso do produto, nós estamos aqui calculando, né, então os elétrons do produto, que vai ser o grau de redução do produto vezes a quantidade de carbono. E aqui, no caso do produto, nós temos J carbonos na sua estrutura, está representado de forma geral, mas aqui está multiplicado pelo coeficiente estequiométrico F. Então, aqui fica F vezes J, certo? Logo, o número de elétrons do produto vai ser o grau de redução do produto vezes o coeficiente estequiométrico F vezes J, que é a quantidade de carbono que tem nessa estrutura do produto, certo? Então, fazendo a substituição aqui no balanço, né, nós vamos ter que os elétrons do substrato é W vezes gama S, o do oxigênio, né, que é O2, vai ser menos 4 vezes A, novamente aqui, ó, o coeficiente estequiométrico do oxigênio, igual os elétrons da biomassa, que vai ser gama B vezes C, mais os elétrons provenientes aqui do produto, que é F vezes J vezes gama P, certo? Então, esse balanço de elétrons é que nos dá a questão, né, de como é que pode acontecer essas transferências e esses coeficientes estequiométricos serem obtidos. Alguma pergunta?
Nenhuma, meninos. Então, continuando, estamos quase finalizando essa parte, né? Então, caso vocês tenham informações o suficientes no lugar de calcular os coeficientes estequiométricos pelaquela forma que nós resolvemos o exemplo proposto, vocês podem, né, calcular os coeficientes pelo balanço de elétrons, certo? E aí nós teríamos que ver os dados que nós temos e ver quantos, né, de equação nós temos para poder resolver esse coeficiente estequiométrico, certo? Então, é outra forma da gente resolver. E aí, nós começamos a fazer um balanço agora para tentar determinar o máximo que nós podemos obter com essa reação, certo? Então, aqui, mostrei para vocês aqui passo a passo. Nós vamos isolar o que está referente à questão do substrato, certo? Botamos aqui o menos 4A para o segundo membro, que é referente aos elétrons do oxigênio. Então, a gente obtém essa expressão que vocês estão vendo. E vamos dividir todos os termos pelo W vezes o grau de redução do substrato, que é o γS. Então, com isso, nós obtemos essa expressão, certo? E aí, dessa expressão, nós vamos ver o que significa cada uma delas. Então, essa primeiro representa a fração de elétrons disponíveis transferidos do substrato para o oxigênio. Esse segundo já seria uma fração de elétrons disponíveis transferidos para a biomassa. E já a terceira, né, seria a fração de elétrons disponíveis transferidos para o produto, certo? Então, geralmente, aí nós temos, né, por estarmos correlacionando com o substrato, então, por isso que a gente sempre fala transferido de quem, certo? Então, aí nós podemos agora, então, trabalhar com essa expressão que eu estou mostrando aí para vocês, destacada em vermelho, para obter máximos, certo? Então, o primeiro caso é, se todos os elétrons do substrato forem usados para a formação de biomassa. Então, como é que vai ser o coeficiente estequiométrico máximo? Então, se tudo foi só para a biomassa, o que foi para oxigênio é zerado e o que foi para o produto é zerado. Então, nós ficamos com essa expressão 1 igual, né, a relação aqui para a biomassa, que é a quantidade de carbono vezes o grau de redução, dividido pela quantidade de carbonos que eu tenho no substrato vezes o grau de redução do substrato. Com isso, nós podemos isolar o coeficiente estequiométrico C, que é referente à biomassa, e aqui, então, vai dar W vezes γS sobre γP. E aqui, então, nós temos o máximo que nós podemos alcançar, certo? Então, daquela questão que vocês resolveram, foi daqui que eu obtive aquele valor que era 21,7, 21, alguma coisinha. Foi daqui. Calculei o grau de redução do substrato, calculei o grau de redução da biomassa, né? E sei quantos carbonos tem no substrato, logo eu calculei aquele máximo, certo? E vocês viram lá o quanto está diferente até se o coeficiente estequiométrico for 0, tá? Então, provavelmente ali tem outros metabólitos sendo formados que não estão sendo considerados, né, nos nossos cálculos. Então, ali a gente observa o quanto a gente está distante do máximo, certo? E agora vamos para uma outra situação, é que se todos os elétrons forem usados para a formação de produto, certo? Então, nós vamos ter os elétrons que foram disponibilizados para o oxigênio zerados, bem como para a biomassa. Então, qual seria o coeficiente, então, estequiométrico, né,
máximo para a formação de produto. Aí vai ser, então, né, aqui isolando o F, nós vamos ter a quantidade de carbonos do substrato, vezes seu grau de redução, dividido pelo número de carbonos que tem na estrutura do produto, vezes o grau de redução do produto. E aqui nós obtemos, então, o máximo, certo? Que vocês veem que dificilmente nós podemos alcançar esse máximo. Porque para isso, até zerar a questão dos elétrons transferidos para a formação de biomassa, para o crescimento celular, foi zerado, certo? Então, se a gente conduz um experimento e dá um rendimento superior ao máximo, algo foi calculado errado, ou algum método analítico foi utilizado errado, ou conduzido de forma errada. Então, isso nós já nos deixa atentos, certo? Bem como isso aqui é utilizado para a gente ter noção. Vamos supor, né, que eu quero produzir, eu posso utilizar no meu processo 2 leveduras diferentes, né? E aí eu vou ter uma fonte de carbono que eu posso utilizar. Então, qual seria? Aqui eu vou ter um coeficiente estequiométrico maior, ou seja, o que eu vou produzir mais? A gente pode utilizar o máximo, sabendo que a gente não vai obter, mas pelo menos como uma referência inicial para fazer um estudo, certo? Esse coeficiente máximo também é muito avaliado na produção de etanol, por exemplo, certo? Que é 0,5 gramas de etanol por grama de glicose, né? Isso falando em grama, já transformando mol para grama. E aí a gente observa faço 2 experimentos com células diferentes, ou com mesmas células, vários substratos diferentes, né? Vejo qual seria o que está se aproximando mais do máximo, certo? Porque vocês estão vendo aqui que só vai depender da fonte de carbono, né? Então, se eu tenho glicose, se eu tenho um ácido orgânico, se eu tenho um alcano, qual que eu vou usar para produzir o etanol? Então, eu calculo aqui esse rendimento, né? E aí depois, agora a célula que eu tenho consegue metabolizar? Então, tudo não tem uma resposta única, a gente tem que avaliar várias situações, né? São aqueles 4 pilares principais que eu falei para vocês na nossa última aula, certo? Alguma dúvida aqui? Nenhuma? Ainda estão me ouvindo? Está quase terminando, me aguentem. E aí, voltando ao exemplo da nossa aula anterior, né, que eu falei para vocês, que nós poderíamos resolver pelos balanços de elétron, né? Nós montamos aí o nosso fluxogramazinho ilustrativo, a nossa equação, e a gente tinha até encontrado o C, né, igual a 10,64 mols de células por mol de substrato. E esses foram os resultados, né? E aí, então, a gente poderia utilizar esse balanço, né? Aí, aqui no caso, ia zerar o de produto, porque nós não temos produto, certo? No entanto, não nos foi dado o A e nem o C. Então, por aqui, a gente não ia conseguir resolver, né, a questão anterior. Mas se por acaso nos dessem o coeficiente estequiométrico relacionado pelo menos ao oxigênio, nós conseguiríamos determinar o C, certo? Porque nós temos os dados para o substrato, né? E temos o grau de redução da biomassa. Só precisaríamos determinar o C caso tivéssemos o A. Então, infelizmente, com aqueles dados não seria possível. Mas nós poderíamos calcular o máximo, que foi o que eu fiz. Esse máximo foi zerando, né? O menos 4A, ou seja, não foi elétrons por oxigênio e nem tínhamos produto. Então, daí eu calculei, né, aquele resultadozinho em que eu botei para vocês lá no gráfico, né? Que eu vou voltar aqui bem rápido. Estou quase chegando. Que eu adicionei aqui.
certo? Esse 21,7 mol de células por mol de substrato, tá bom? Então, fica aí, né, como aprendizado de hoje, trabalhar com essa questão estequiométrica e com a questão dos elétrons, que é o que move aí, né, que a combustão desses substratos que fazem com que ocorram aquelas várias reações, né, dentro da célula, certo? Então, meninos, esse era o conteúdo que nós íamos ver hoje, certo? Na próxima aula, nós vamos começar com cinética e vamos ter uma atividade, né, para relacionado a essa parte introdutória e também vamos ter relacionado a parte de estequiometria, tanto para trabalhar com a equação feita pelo balanço de cada elemento, como também aqui pelo balanço de elétrons. Então, vamos ter questões para trabalhar ambos. E, né, mais no futuro, nós vamos usar isso para quando a gente estiver na atividade de cinética, certo? Então, alguma dúvida antes que eu encerre essa gravação? Dúvidas referente à aula? Quem levantou a mão pode falar? Não estou vendo o chat. Professora, no caso da questão anterior, a gente precisava do QR para fechar os graus de liberdade, né? Aí, como forma alternativa, se a gente não tivesse esse QR, poderia utilizar esse balanço de elétrons, né? Sim. Mas aí a gente teria que ter o coeficiente estequiométrico A, né? Aqui ficaria assim. No nosso caso, né, que eu botei de forma geral, no nosso caso, a gente não tem produto sendo formado, né? Então, ficaria a equação assim. Aí nós temos a quantidade de carbono, né, que é 16 do hexadecano, nós sabemos calcular o grau de redução do substrato, e aqui nós sabemos calcular o grau de redução da biomassa, mas nós estávamos com a incógnita do A e do C. Então, nós não íamos conseguir resolver a nossa questão por aqui, porque nós íamos ter duas incógnitas. O coeficiente respirométrico não ia resolver nessa situação, porque a relação do D com o A, né? O coeficiente estequiométrico do gás carbônico pelo do oxigênio. Então, naquela situação, a gente realmente teria que ir para o balanço de cada elemento, certo? Mas, se porventura for dado, né, o coeficiente estequiométrico relacionado ao oxigênio é tanto, aí aqui rapidamente a gente determinaria o C. Não precisaria resolver aquele sistema todo. Vocês entenderam? Mas se eu disser para vocês que todos os elétrons foram para a biomassa. Então, a gente zera isso aqui, que foi o que eu fiz, né, para calcular aquele pontozinho máximo lá no gráfico, e aí a gente determina o C nessa situação máxima, né, que dificilmente nós vamos alcançar, certo? Entenderam? Eu já entendi, foi exatamente o que eu estava querendo falar, porque lá a gente tinha 4 equações e 5 incógnitas, né? Aí precisava de mais uma equação que, no caso, saiu da relação do QR. Aí o que eu estava falando era exatamente o fato se a gente não tivesse esse QR, a gente poderia usar a equação do balanço de elétrons para completar as 5 equações e 5 incógnitas. Teria que ver se a gente, com todas as informações do balanço, sim, daqui a gente ia conseguir uma relação entre o A e o C. Eu entendi agora, Ítalo, isso mesmo. Exatamente. Daqui, né, nós íamos conseguir uma relação entre o C e o A. Porque todos os outros nós podemos calcular e temos fácil, né, o W. Sim, sim. Podemos sim. Mais alguma outra dúvida? Nenhuma? Então, vou só ajeitar aqui, né? Que para a nossa situação, essa é a equação. Essa seria a nossa, se nós tivéssemos, né? Seria aqui para ficar direitinho. A gente usava essa situação, se a gente tivesse o coeficiente do A. E para calcular o máximo, nós usamos essa de baixo.
Mais alguma pergunta, meninos? Nenhuma? Então, vou encerrar aqui a nossa gravação.